Bom, gente, nas aulas anteriores, então, a gente compreendeu que a tolerância ao mal-estar envolve justamente a gente conseguir atravessar situações difíceis sem transformar uma experiência dolorosa em uma crise ainda maior. E agora, então, a gente vai se aprofundar numa questão fundamental. O que fazemos quando aquilo que produz sofrimento não pode simplesmente ser eliminado? A nossa tendência natural é simplesmente estar buscando se afastar dessas experiências desagradáveis, ficar evitando situações que despertem medo, né? Ficar interrompendo pensamentos dolorosos ou ficar buscando formas de não entrar em contato com determinadas emoções. E em muitos casos, né, em muitos momentos, isso pode sim ser funcional. A dificuldade surge justamente quando a gente busca evitar o desconforto e isso passa a organizar grande parte da nossa vida, do nosso comportamento. Então, nesse caso, as escolhas devem ser orientadas justamente por meio dos nossos valores e dos nossos objetivos, com uma pergunta implícita: o que preciso fazer agora para poder seguir um caminho melhor e não sentir isso no futuro, né? Bom, esse processo, então, ele pode ser compreendido pelo conceito da evitação experiencial, utilizado sobretudo nas terapias comportamentais contextuais compatíveis aos trabalhos da DBT. Então, a evitação experiencial, também trabalhada na ACT, né, de Stephen Hayes, envolve justamente tentativas rígidas de tentar controlar, modificar ou escapar de pensamentos, emoções, memórias e sensações internas, mesmo quando as estratégias produzem consequências negativas. Então, a pessoa com medo intenso de rejeição, por exemplo, pode evitar reações de relacionamentos, né, afetivos, pode experimentar alívio no curto prazo, mas também perder muitas oportunidades de intimidade e de conexão. Então, o que no final, né, em síntese, o que eu quero dizer é: o mesmo processo ocorre quando alguém abandona atividades importantes para evitar a frustração e acaba utilizando esses comportamentos impulsivos para interromper essas mudanças de perspectiva intensas, né? Então, assim, uma estratégia que reduz o desconforto imediatamente pode ser reforçada e pode ser repetida, mesmo produzindo custos que sejam maiores a longo prazo. Então, a ideia é fazer essa balança, a ideia é fazer esse equilíbrio, pensando também nos valores e na bússola de cada sujeito. E é nesse contexto que a DBT trabalha com a ideia da aceitação da realidade. Aceitar significa justamente reconhecer aquilo que está acontecendo sem acrescentar uma luta adicional, uma luta secundária contra aquilo que está acontecendo. Então, justamente inclui permitir a presença de pensamentos, permitir a presença das emoções, das sensações, sem estabelecer como uma condição que desapareçam antes da vida continuar. Então, uma pessoa ela pode sentir ansiedade, ela pode participar de situações importantes, experimentar tristeza, continuar cuidando de si e ao mesmo tempo poder viver todas essas emoções difíceis e poder viver a vida, continuar vivendo de maneira plena, né? Então, a aceitação significa justamente o contrário da passividade. Ela exige uma escolha ativa, ela exige uma repetição, uma energia em abandonar a resistência diante daquilo que não pode ser controlado. Então, como a mente tende a sempre voltar para a luta como um mecanismo, né, de defesa, a escolha consciente passa a tomar conta da consciência no sentido de entender que a gente tem que aceitar e ir em direção à modificação do comportamento na vida. E um outro conceito importante é justamente a diferença entre disposição e obstinação, né? Então, que é trabalhado bastante aqui na DBT. Então, vamos discorrer um pouco dessas duas dimensões, né? Então, a disposição, ela representa uma atitude de abertura para realizar aquilo que a situação exige de uma maneira efetiva, mesmo quando envolve a existência do desconforto, de algo desagradável. Já a obstinação, por outro lado, aparece quando a gente luta de maneira rígida contra a realidade e a gente insiste que as circunstâncias deveriam ser diferentes ou que recusamos os recursos disponíveis simplesmente porque não gostamos da situação presente.
Então, uma pessoa, por exemplo, ela pode sentir medo diante de uma conversa difícil e ainda estar disposta para estabelecer os limites necessários. Então, a disposição não exige que o medo desapareça. Ela permite que a gente carregue a emoção, mesmo diante de uma ação importante. Então, que a gente amplie significativamente o nosso repertório comportamental. Então, gente, eu acho que o que eu gostaria de trazer é que a aceitação e a disposição, elas de fato, elas ampliam a nossa liberdade comportamental porque elas diminuem a necessidade de controlar completamente a experiência interna antes de agir. Então, quando a gente acredita que a gente precisa eliminar uma emoção para continuar, o nosso comportamento fica condicionado a ela. E se a ansiedade não diminuir, a gente evita. Se a tristeza permanecer, a gente desiste. E se a raiva surgir, a gente reage. Então, a ideia aqui da tolerância ao mal-estar é justamente permitir descobrir que as emoções difíceis elas podem estar presentes sem estar no piloto automático. A gente pode estar sentindo tristeza, mas de uma maneira consciente. A gente pode estar sentindo medo, mas de uma maneira não automática. Então, a ideia aqui que não significa buscar sofrimento, nem permanecer em situações que não devem ser modificadas. Significa sim reconhecer que algum desconforto é inevitável quando alguma situação se apresenta, mas que a gente está pronto para enfrentar esses desafios e perseguir naquilo que seriam os valores e os objetivos importantes para a vida. Então, agora, na nossa próxima aula, a gente vai ver um pouco sobre a capacidade de se conectar com uma vida melhor, né? Com uma vida que faça sentido, uma vida que vale a pena ser vivida. Como que a gente precisa de todos esses mecanismos da tolerância ao mal-estar para ir em direção àquilo que seria o alto da montanha.